Dito isso, hoje nós então encerramos o tema A Igreja Imperfeita. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou completamente encorajado para o dia de hoje. Nós percebemos que, através da carta de Corinto, Paulo, aquele que enviou, escreveu essa carta, foi muito sábio e muito inspirado por Deus, nos dando a possibilidade de tratar muitas coisas internas. Nós percebemos, através do ensino de Paulo, quantas coisas nós precisávamos compreender para que pudéssemos, então, viver uma igreja saudável. Entendendo que o único perfeito dentro da igreja é Deus. Amém? O resto é tudo saco, é tudo farinha do mesmo saco. Não é verdade? Todos nós somos pecadores. E a igreja é esse lugar. Um lugar onde há pessoas imperfeitas, mas que por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, podem a cada semana, a cada ano, serem transformadas à medida que Deus atua sobre cada um deles. E Paulo, então, ele foi instruindo, respondendo à igreja de Corinto as perguntas que eles haviam feito. E no capítulo 16, Paulo, ele inicia esse capítulo respondendo novamente a uma pergunta. Mas é importante pensar que essa pergunta, ela não foi colocada no último capítulo, porque estava numa sequência, por exemplo, numérica. Pergunta número 1, e Paulo foi respondendo. Não. Paulo intencionalmente construiu algo para aquela igreja. Então, o assunto de hoje não é um assunto que foi colocado por acaso ali, mas era um assunto no qual ele entendia o valor que tinha para a igreja de Corinto. E, meus irmãos, esse assunto ele é completamente necessário para a nossa igreja. Nós precisamos aprender e entender que aquilo que Paulo está falando nesse capítulo é algo totalmente aplicável para nós. E nós sabemos que o assunto no qual ele vai abordar nesse capítulo é economia, repita comigo, economia, oportunidades e relacionamentos. Paulo, ele conclui essa carta falando sobre dinheiro, sobre oportunidade e sobre relacionamentos, pessoas. E é interessante porque na semana passada, Paulo ele chega no auge falando da ressurreição. Nós terminamos na semana passada, capítulo 15, Paulo falando do poder da ressurreição, que Jesus virá e nós seremos ressuscitados com ele em glória. E agora então, Paulo ele faz uma inclinação que ao ouvirmos isso parece, nossa, mas falou da ressurreição e agora vem falar de um assunto economia, oferta, oportunidade, relacionamento. Parece meio contraditório, mas é aí que entra o segredo que nós precisamos entender da fé cristã. Nós precisamos entender que a fé cristã não se baseia somente numa crença filosófica. A fé cristã não é algo que nós vivemos na mente, no intelectual, no espírito. Já viu? Não sei se você já teve essa experiência de pessoas que, quando vão falar de fé, falam, não, eu tenho meu momento de espiritualidade. Alguém já viu isso? E até você fala, nossa, que chique, né? Ele tem um momento de espiritualidade. Meus irmãos, nós que nascemos de novo, tudo é espiritual. Em todo momento, tudo que fazemos é espiritual. A fé cristã, ela é integral. E o que nos faz ser cristãos, presta atenção, não é o que nós pensamos ou o que nós falamos, mas o que nós praticamos. Então Paulo ele sai desse campo no qual ele aponta para a ressurreição, para o poder da crucificação, para o poder que há no nome de Jesus para nos levar para a prática. Porque de nada adianta, por exemplo, você ouvir aqui uma pregação no qual a sua mente ela abre caminhos, ela gera entendimentos, mas que no fim não leva a uma prática. O que nos faz ser cristão é a prática. E Paulo ele vai então trazer a nós esse entendimento e essa necessidade que precisamos ter acerca da prática daquilo que ouvimos. Amém?
Então perceba que o apóstolo Paulo vai nos dar princípios ricos, no qual nos faz viver a fé cristã de forma integral. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por podermos concluir esse tema, no qual estudamos, conhecemos mais o Senhor, mais o Teu propósito, mais a Tua vontade para nós, como igreja. Queremos essa noite, Pai, vivenciar a prática de tudo aquilo que ouvimos durante esses meses. Queremos ser iluminados pelo Teu Espírito para compreender e fazer e viver a Tua vontade aqui na terra. Nós oramos, pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Acompanhem comigo lá então. Capítulo 16, versículo 1. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda. Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolheram para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo. Presta atenção, o apóstolo Paulo, ele foi separado por Deus para anunciar a mensagem da graça do Evangelho, ok? Esse era o ministério de Paulo. E Paulo, ele foi chamado para anunciar a mensagem do Evangelho da graça para os gentios. Quem eram os gentios naquele contexto? Aqueles que não eram de descendência judaica, aqueles que não eram pertencentes à nação de Jerusalém. Então todo o restante, ele foi chamado por Deus para anunciar e pregar o Evangelho. Porém, Paulo, no seu chamado, ele então faz um acordo com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele que tinha a responsabilidade e chamado para liderar a igreja em Jerusalém. Então o apóstolo Pedro conversa com o apóstolo Paulo em Atos, falando: olha, ok, Paulo, você foi chamado para isso, mas eu quero e espero que você tenha um compromisso conosco. Você sabe a realidade que Jerusalém está passando por perseguição por causa do Evangelho e uma fome que está sobre aquele lugar. Então eu espero que você possa nos auxiliar levantando ofertas no meio da igreja gentílica para que possam suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Essa era a realidade naquele contexto. Então, e olha que interessante, Paulo nos ensina um princípio bem básico primeiro, que não é suficiente somente nós pregarmos o Evangelho sem alimentarmos e ajudarmos os necessitados. Porque é muito fácil nós ir lá falar, anunciar o Evangelho, mas não nos atentarmos, não assistir às necessidades humanas das pessoas. E a igreja, ela tem um encargo, um chamado primário, que é o quê? A pregação do Evangelho. Amém? O que faz uma igreja ser igreja não é a ação social, mas é ela levar a mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que ela também não tem um compromisso em auxiliar os pobres, os necessitados, tanto da comunidade local, da igreja local, quanto também dos de fora. Porque isso evidencia o amor que nós temos. Vocês estão entendendo? Então, Paulo aqui mostra a nós a importância que a igreja tem na ação não somente espiritual, mas também física, humana. E essa igreja em Jerusalém estava sofrendo. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos. Porque naquele contexto, a igreja nasce, e nascendo, eles então afirmavam que Jesus era o Senhor, palavra Kyrios. Porém, naquele contexto romano, falar isso é tirar o poder e a autoridade de César. Sendo assim,
quando eles afirmavam que eles serviam ao Senhor e não a César, logo eles eram perseguidos e boicotados. Por quê? Porque quem ajudasse eles estava indo contra César. Então, a própria realidade social começava então a deixar de assistir ou de comprar daqueles que confirmaram a sua fé em Cristo Jesus. Logo, isso gerava um prejuízo. Alguém lembra disso? Judeus com os alemães? Mesma coisa. Comércio estava sendo fechado, por quê? Porque era de judeus. Assim aconteceu com essa igreja. Afirma-se também que havia uma grande fome devido a uma escassez social também naquele contexto. Então a igreja ela estava sendo, não tinha suprimentos necessários para se manter e a própria realidade social ajudava nisso. E Paulo, como um apóstolo, ele se levanta de forma missional para pregar o evangelho e levantar uma oferta para auxiliar aquela igreja. Esse era o contexto. E Paulo, ele inicia falando e respondendo essa pergunta de que forma? Quanto à pergunta sobre o dinheiro, para o povo santo, sigam as minhas instruções que dei às igrejas da Galácia. Então olha que interessante. Em outras palavras, em outra versão bíblica, ele fala que devemos seguir a ordem que ele deu. Então, esse chamado de Paulo a ofertar não é um chamado tipo assim, se possível. Não, é uma ordem. Como apóstolo, eu ordeno que vocês sigam, assim como eu direcionei as outras igrejas a contribuírem, eu espero que vocês também contribuam. Eu espero que também vocês façam partes dessa oferta que está sendo levantada para esse povo. E diante disso, nós podemos compreender princípios no qual o apóstolo Paulo está lançando aqui, que serve para a vida da igreja. Nós entendemos e continuamos, dentro da realidade do Novo Testamento, o chamado de contribuir para a obra de Deus. Amém? Nós cremos que a igreja edifica a própria igreja. Nós somos responsáveis pelo sustento da igreja local, quanto também pela assistência aos pobres. Nós entendemos uma cultura que seguimos desde a igreja primitiva, a igreja reformada e a igreja de hoje, que Deus nos deu a graça e o privilégio de contribuir, de dar o dízimo e a oferta. O dízimo nós compreendemos que é 10% daquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que recebemos, somos chamados a contribuir uma 10ª parte daquilo que recebemos. Porque entendemos que é um chamado para manter a obra do reino de Deus e assim ajudar aqueles que estão necessitando. E muitos falam, mas é só o dízimo? O dízimo, é muito importante você entender isso, ele é uma régua inicial de medida. Porque nós somos chamados para entregar tudo. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O dízimo, ele é o mínimo. É o mínimo daquilo que nós podemos contribuir e retribuir a graça que recebemos do Senhor. E isso precisa acontecer de uma forma regular, de uma forma proporcional àquilo que nós recebemos. Olha que interessante. Primeiro ponto importante que nós precisamos atender acerca desse princípio. Contribuir é um ato de adoração. Repita comigo. Contribuir é um ato de adoração. Tá, por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala e responde essa pergunta, o que ele diz? No primeiro dia de cada semana. Qual é o primeiro dia de cada semana? Domingo. E o que o domingo representa para nós? O dia do Senhor. Paulo, ele faz uma alusão à ressurreição de Cristo, que foi no domingo, mostrando a nós que contribuir, ele é um ato de adoração. Ele não é meramente uma caridade. Você precisa entender isso. A contribuição na igreja não é caridade. É muito comum, principalmente, não digo que todos, tá?
mas num contexto católico, que eu digo por mim, eu fui católico, minha família é católica, a contribuição deles é uma caridade. 10%, o dízimo, isso aí não existe. A maioria entrega como se fosse uma caridade. Não, eu estou ajudando, eu dei R$2, eu dei R$6, porque pensam que estão tendo uma atitude de caridade. Não, a oferta, o nosso dízimo, aquilo que levantamos e entregamos no domingo, é uma adoração ao Senhor. É algo que faz parte do culto. E Paulo, ele mostra isso a nós. Portanto, nós deveríamos nos preparar, assim como essa igreja, assim como Paulo recomendou, no primeiro dia de toda semana, entregarmos uma oferta, uma contribuição ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Paulo, ele fala isso para que quando ele fosse recolher, tudo já estivesse organizado. Então, Paulo, ele chama os coríntios a contribuírem financeiramente, entendendo que aquilo é uma forma de adoração. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 18, olha o que ele diz: no momento, tenho tudo o que preciso, e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Quando eu penso em Epafrodito, parece um extraterrestre, assim, não parece? A palavra, né? Epafrodito. Mas é um homem, tá, gente? Olha o que ele diz: elas são, presta atenção, um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Mas ele não estava ajudando Paulo? Não era para que Paulo fosse mantido? Era. E perceba que Paulo está falando que aquilo que eles fizeram por Paulo, para Deus era uma oferta agradável, um aroma suave, que Deus aceitava. Então, contribuir é uma oferta no qual nós estamos adorando a Deus. E é engraçado porque muitos, genuinamente, quando vai ter um momento de contribuição no culto, ficam, nossa, mas parece que quebra o momento do culto, né? Pô, nós estamos ali louvando e o Senhor, aí chega uma parada de dinheiro, tem que, né? Como se aquilo dali não fosse espiritual. Não é verdade? Nossa, acho que não deveria. Meu irmão, aquilo faz parte do culto, é completamente espiritual. É tão santo quanto você declarar, exaltar o nome de Jesus. É uma forma prática de você evidenciar isso com o seu dinheiro. E meus irmãos, nós precisamos amadurecer nesse assunto como igreja. Hoje ainda existe muitas pessoas, muitas igrejas com medo de falar acerca desse assunto de dinheiro. Pessoas ficam receosas em falar sobre oferta, dízimo. Meu irmão, quem não deve, não teme. Da mesma forma como eu tenho o encargo dado por Deus de ensinar, exortar, encorajar vocês a amar o próximo, eu também preciso ensinar, exortar, encorajar vocês a contribuírem, a honrarem a Deus. Porque tudo pertence ao mandamento dado por Deus. E perceba que Paulo fala isso no final da carta. Tipo, nossa, poderia falar de tanta coisa. Mas por que falar disso? Porque, meus irmãos, nós precisamos compreender que igreja não se constrói somente orando e cantando. Ok? Igreja não se faz somente por meio de uma leitura de uma palavra. Ela é a essência, o principal, mas a vida não funciona assim. Ah, pastor, mas o que importa é o coração. Então vamos lá, é o coração. Chega para sua esposa e fala: amor, não tem nada para comer, não tem luz, não tem energia, não tem água gelada, mas eu amo você. É isso que importa, o meu amor é suficiente. Eu me entrego totalmente a você. Você, irmã, ia ficar satisfeita? Nossa, é verdade, não vou comer, nem vou tomar banho mais. Quem ia ficar contente aí? Entende? A igreja, a gente precisa quebrar esse paradigma e medo. Não, é necessário. A igreja não se estabelece e espiritualmente tem uma conta celestial. Não existe
um chamado que nós temos. Então, contribuir é um ato de adoração, amém? Então, toda vez que você for adorar a Deus, meu irmão, quando você for contribuir, você está adorando a Deus. Você já viu em Moçambique, aquelas igrejas, né, no qual tem um momento de oferta, é fila, e eles vão com aquela alegria, e tem uns que dança e faz um negócio lá muito doido. A alegria, eles tinham alegria em contribuir. Meu irmão, para nós parece que está enfiando uma faca. É como se tivesse, meu irmão, está tudo errado. E sabia que eles fazem uma forma engraçada de contribuição? Por exemplo, você vai dar R$100 de dízimo. Você chega aqui e dá os 100. Eles pegam 2 notas de 50, porque eles querem ter a experiência de ir lá novamente e ofertar, porque eles entendem que é uma maneira de adorar o Senhor. A igreja da Macedônia, pobre, passando por tempo de escassez, ela implora a Paulo para que ele permitisse com que eles contribuíssem para essa oferta. Por que eles imploraram? Porque eles entendiam a graça e o privilégio que era poder contribuir e auxiliar a igreja do Senhor e aqueles pobres no qual estavam vivendo. Tenta imaginar você chegando para o seu pastor, para o seu líder: pastor, passa o Pix, por favor. Eu quero ajudar, o que precisa? Não, passa para mim, não deixe, não, já está tranquilo, já tem um dinheiro. Não, eu quero ajudar também, faz alguma coisa. Nem que sobre, deixa para sobrar, mas eu quero ajudar. Imagine se essa fosse a realidade nossa. E não por causa de um ato emocional, momentâneo, mas de uma consciência da graça e do privilégio que é poder contribuir. É um privilégio, é uma graça. Por isso que nós afirmamos como igreja que a contribuição precisa ser o quê? Espontânea e voluntária. Tem que ser algo voluntário, espontâneo, alegre. Porque aqueles que não contribuem alegremente, espontaneamente, não entenderam a graça que receberam. Aqueles que têm dificuldade com isso, revela que ainda o coração está fechado. Porque o que nós fazemos não é por obrigação, mas é por gratidão e amor por aquilo que nós recebemos dele, que jamais poderíamos pagar. Amém? Então, contribuir é uma oferta, a contribuição, ela é uma adoração a Deus. Segundo princípio, a prática deve ser regular, toda semana. Olha que legal. Toda semana. Talvez você fale: pastor, eu não tenho dinheiro toda semana. Entendo. E precisamos entender o princípio disso. Naquele contexto, o funcionário, aqueles que trabalhavam, recebiam por semana. Então, Paulo chama eles a separarem por semana, tanto por uma forma de disciplina, de organização, também para o mantimento da igreja. Então, nós precisamos contribuir regularmente. Por quê? Porque regularmente nós temos compromissos financeiros. Você sabia disso? Não sei se você sabe, mas a Copel todo mês cobra a luz. Sabia disso? Por incrível que pareça, todo mês vem uma conta, dia 10. Então perceba que a contribuição regular, ela nos ensina a viver em disciplina, em fidelidade a Deus, ok? Porque ser fiel não é contribuir em 2 meses, é contribuir sempre. Você está entendendo? Então, regular, porque para que isso de forma sistemática levasse esses irmãos a ter esse princípio, ser diligentes. Por quê? Porque se eles não contribuíssem regularmente, normalmente a obra teria problema. Imagine nós, como igreja, nós passamos por isso aqui. Se um mês arrecada R$1.000, no outro mês, 7.000. No outro mês, 1.500. No outro mês, 5.000. Que compromisso nós vamos conseguir ter financeiramente com aluguel, com qualquer estrutura, se não houver uma regularidade? E é engraçado que nós passamos por isso. Alguns meses é tanto, outro mês é tanto, um mês é tanto. E sabe o que eu acho engraçado disso? Porque
É as mesmas pessoas, a quantidade não mudou, aumentou e a arrecadação muda. E assim, drasticamente. No mês retrasado, nós não pagamos as nossas contas. Nós não tivemos dinheiro suficiente para pagar a nossa conta. E aí nós tivemos que recorrer a quem? A Joinville. Então perceba que ninguém saiu da igreja, não é? Saiu metade da igreja, arrecadação caiu. Não. Mas o que revela é que não há fidelidade, não há essa regularidade no nosso meio, no qual faz com que Joinville tenha que pagar as nossas contas. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque se não houvesse essa provisão dentro da igreja, ok. Amém? Se não houvesse público, se não houvesse pessoas que não têm trabalhos, se houvesse uma crise, ok. Mas, meus irmãos, todos trabalham, todos têm condição, mas nem todos são fiéis e regulares na contribuição. E isso gera um prejuízo para a igreja. Sabe por quê? Porque o dinheiro que foi destinado para cá, ele poderia concluir a obra em outra cidade. São Paulo, Rio, está com a igreja lá sendo construída, né, com limitações. Por quê? Porque não há recurso. Por quê? Porque muitos têm retido aquilo que foram chamados para fazer. E, meus irmãos, é muito legal observar Joinville e Jerusalém conosco. Sabe por quê? Porque a igreja gentílica, ela só existiu porque Jerusalém saiu para as missões. Não é verdade? A igreja nasceu em Jerusalém e eles foram, então, espalhados e assim foram alcançando, e Paulo foi um instrumento para continuar essa obra. Nós só estamos aqui por causa de quem? Porque Joinville, um dia, né, se dispôs, foi generosa, no qual abriu mão tanto de pessoas, líderes, nós, por exemplo, liderávamos em Joinville, para que nós pudéssemos então levar o reino de Deus, e também bancaram. Nós sabemos que muito tempo Joinville bancou essa igreja. Então, nós temos uma dívida com Joinville. Assim como a igreja gentílica tinha uma dívida com Jerusalém, porque o que eles desfrutavam espiritualmente só foi possível porque a igreja de Jerusalém permitiu isso. E assim nós temos com Joinville. Porque se dependesse de nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Isso é uma vergonha para nós. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que nós não temos, mas tem a ver com aquilo que temos e não damos. A provisão está na igreja. Agora a questão é, nós temos sido fiéis àquilo que recebemos? E olha o que ele diz, ainda no verso 2. Quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo, siga as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte da sua renda. Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Em outra versão ele fala, cada um de vocês. Então perceba que contribuir não é para alguns, é para todos. Repita comigo, todos foram chamados para contribuir. Não é tipo somente as mulheres, somente os homens, somente os empresários, só os ricos, só os registrados, os autônomos não precisa. Não, todos fomos chamados para contribuir. Cada discípulo é chamado para participar desse serviço. Então, perceba que se cada um de nós cumprir aquilo que foi dado a nós, meus irmãos, não haveria problema financeiro, não haveria problema de limitações de investimento, de implantações de outra igreja. De verdade, não haveria. Se nós contribuíssemos à medida que nós estamos presentes no culto e afirmamos ser membro dessa igreja, nós poderíamos, de forma tranquila, arcar com todos os custos da igreja local e ainda assim investir em outras igrejas. Nós falamos isso, por exemplo, é só fazer uma média, faz uma conta.
Nós somos uma igreja de 150 membros. Se cada membro, por exemplo, ganhasse um salário mínimo. Quanto que é um salário mínimo? 1.200, né? É isso? É 1.200, né? Quanto que é um dízimo de 1.200? Vamos botar R$100, vamos baixar. Se cada um fosse fiel com R$100, quanto que a igreja arrecadaria? 15 mil. Agora, nós bem sabemos que muitos de nós não ganhamos um salário mínimo. E sabia que nós não arrecadamos 15 mil? Não tenho vergonha de falar isso. Porque eu sou fiel. Eu cumpro a minha parte. Cumpro e não somente com o sustento da igreja que eu recebo aqui, através da minha empresa. Mas a pergunta é, você faz a sua parte? Porque se cada um de nós fazermos a nossa parte, meus irmãos, tudo é possível. Paulo não chama eles a dar aquilo que eles não têm, mas dar aquilo que agora nós vamos perceber através do texto, proporcional à sua renda. Olha o que ele diz: dê de acordo com a sua renda. Então, quanto você ganha? Dê de acordo com aquilo que você ganha. Paulo não está falando para você dar um valor X, ele está falando dê de acordo com aquilo que você ganha. Mas pastor, eu ganho R$50 por semana, não tem problema. Deus chama você a dar de acordo com a sua renda. Se é 50, dê os R$5, você está sendo tão fiel quanto aquele que está dando 1.000. Vocês estão me entendendo? Você está sendo tão fiel quanto esse. O exemplo que nós temos é da viúva pobre, indo entregar uma oferta, entrega moedas, enquanto outros entregando mais dinheiro, e Deus, né, em Cristo ali, diz o quê? Que ela entregou a maior oferta, porque ela deu muito mais do que ela poderia dar. Vocês estão me entendendo? Gente, se cada um fazer a sua parte, nós poderemos avançar, poderemos não ter que depender, tirar de outro lugar para manter aquilo que nós podemos fazer. Eu acho isso uma vergonha. Nós vivemos numa cidade próspera. Meus irmãos, Curitiba é uma cidade próspera. Meus irmãos, eu plantei igreja em Paranaguá. Quem conhece Paranaguá? Uma cidade pobre, é pobre. Uma cidade que tem riqueza, mas está no porto e não fica lá. E eles arrecadam proporcional a gente, praticamente. Com bem menos pessoas. Isso é uma vergonha para nós. Porque o que evidencia a nossa fé não é levantar a mão, mas é participar efetivamente, proporcionalmente, regularmente aquilo que recebemos. E a pergunta é, você contribui proporcionalmente? Regularmente? Você participa disso, você tem esse privilégio de falar, eu participo da edificação dessa igreja, eu contribuo para que essa igreja exista. Eu faço parte, é R$10, se é de acordo com a sua renda, você está sendo fiel. Porque se alguém, por exemplo, ganha 1 milhão de lucro, qual que é o dízimo dele? 100 mil, ok? 100 mil reais. Mas ele olha para aquilo, 100 mil reais é dinheiro, concorda? E ele vem, então, não, vou dar 50 mil. 50 mil é dinheiro, não é? É quase o preço das bolsas da minha esposa. Estou brincando, gente. 50 mil é dinheiro. E nossa, olha só, cara, ele está dando 50 mil. Mas tem aquele irmão que ganha 1.000 e dá 150. Dá menos que ele. E a pergunta que eu te faço, quem deu a maior oferta? Quem é fiel? O de 150. Por quê? Porque ele deu proporcional àquilo que ele ganha. Essa é a diferença. Nós precisamos aprender a ser fiéis. Gente, eu pastorei há quase 10 anos e é uma vergonha essa história financeira dentro da igreja. A conta nunca bate. Nunca bate. E isso é triste. Porque oportunidades tem. Meus irmãos, quantas igrejas, quantas portas abertas nós temos, né, dentro do Brasil, fora do Brasil para implantar.
mas custa dinheiro. E eu não estou falando de estrutura, mas enviar um casal, sustentar alguém para poder servir a igreja local, custa dinheiro. O aluguel desse prédio custa dinheiro. A luz custa dinheiro. E sabe, essa ilusão de que a igreja não precisa, isso não é espiritual, é completamente espiritual. Ou você não consegue perceber, por exemplo, quantas igrejas na pandemia fecharam? Por quê? Porque não havia provisão. Fecharam. Então, a igreja, ela necessita desses recursos financeiros para estabelecer a obra que ela foi chamada para fazer. O Isbers, um teólogo, ele diz que um coração aberto não consegue manter a mão fechada. Aquele que tem um coração aberto para o Senhor, ele não consegue. Ele contribui. E ele mostra a nós, finalizando no versículo 4, que a contribuição deve ser administrada com zelo pela igreja. Ele fala à igreja que o quê? Essa oferta ela vai ser levada por homens confiáveis, homens que foram aprovados por eles dentro da igreja. Então perceba que o dinheiro ele precisa ser administrado com zelo dentro da igreja. Não pode ser cardineta, sabe aquela coisa, marca lá na cardinetinha lá, deixa lá. Não. É necessário prestar conta, é necessário ter zelo, é ter uma boa administração. Por exemplo, a nossa administração, ela é feita toda em Joinville. Meus irmãos, é uma equipe profissional, que trabalha com administração, com finanças, com RH, que funcionam, que gerem todo o recurso da igreja. Não é um membrozinho lá que está há anos, que todo mundo confia. Se não houver competência, não está pronto para trabalhar ali. Então precisa ter zelo nisso. Então nós precisamos ter integridade na administração do dinheiro. Por isso que todo mês nós fazemos aqui a prestação de conta que passa nos cultos. Até hoje nós iremos passar que aonde está sendo destinado o dinheiro, como é gasto. Claro que se você quer ver de forma mais detalhada, você marca uma reunião, a gente vai até Joinville, lá você tem acesso a toda a planilha, os gastos, os custos fixos da nossa igreja local. Não temos problema nenhum com isso. Não tem problema, você quer, você vai ver. É óbvio, quem é que quer ver? Por que você quer ver? Ok? Mas você tem todo o direito, se você participa disso. Vocês estão entendendo? Então a igreja, ela é edificada por isso. Nós devemos unir forças. Nós precisamos unir forças para que nós, como igreja de Curitiba, possamos implantar outras igrejas no Paraná. Poder enviar casais, implantar em Cascavel, 7 Quedas, 2 vizinhos. Nunca vi, porque todo mundo veio embora de lá, ainda tem 2 vizinhos. Não bate essa cidade. Mas isso não é feito com amor e paixão. Quantos missionários tiveram que voltar porque não estavam sendo sustentados? E nós precisamos assumir esse compromisso. A igreja não vai acontecer se não houver fidelidade e contribuição nossa. E agora o apóstolo Paulo, então, ele vai falar sobre oportunidades. Quem gosta de oportunidade aí? Amém? Olha o que ele diz, versículo 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Repita comigo, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui está narrando um desejo, um plano que ele tem de visitar a igreja de Corinto, porém nesse plano ele coloca o quê? Se o Senhor
permitir. E ele fala que Deus abriu uma porta para ele, promissora. Então perceba que edificar o reino de Deus acontece através de contribuições financeiras, mas também através de oportunidades que Deus abre para nós. Existem portas que Deus abre que ninguém pode abrir. Amém? Existem portas que Deus fecha que ninguém pode abrir. Então perceba que existem oportunidades, janelas que Deus dá para nós como igreja. E quando eu digo como igreja, não estou falando do prédio institucional, mas para você, porque você é a igreja em lugares aonde você está. Existem portas, oportunidades de emprego que Deus abre para que você possa entrar naquele lugar e aquele lugar se tornar um campo fértil, onde você semeie a palavra de Deus. Existem oportunidades no meio da mídia, no meio profissional, estudantil, no meio religioso, cidades, lugares que Deus abre a porta para que nós possamos então, por meio dessas portas abertas, entrar e de alguma forma manifestar o reino de Deus. E o que é interessante das oportunidades é que nós percebemos que Paulo ele tinha um plano. Repita comigo, Paulo tinha um plano. E é engraçado isso porque muitos inocentemente não querem planejar. Por quê? É Deus quem faz. É Deus que vai me guiar. Ser humano, Deus te guia. Mas Deus também guia tua mente para tu planejar e sonhar. Amém? Sabe que ela deixa a vida me levar, ela vai te levar. Não sei para onde, mas Deus ele dá planos, ele dá pensamentos, desejos para que nós planejemos. Não há problema no planejamento. Paulo tinha um plano em viajar e nessa viagem, se possível no inverno, ficar então em Corinto. E a pergunta que eu faço é, você planeja? Você sonha? Você deseja, você cria realidades que você quer um dia chegar e viver? Porque isso faz parte daquilo que Deus quer usar a gente, aonde nós vamos estar. E Ele coloca planos, desejos no nosso coração, para que nós possamos então fazer a sua obra. Meus irmãos, eu sempre soube que Deus tinha esse chamado para mim. Sempre. Então, a minha vida ela foi planejada, quando eu entendi isso, destinada para isso. Porém, eu nunca fiz isso de forma independente. Eu sempre coloquei os planos, e assim como o Provérbios diz, e Paulo fala, se o Senhor permitir. Planeje. Não seja medroso, sabe, tenha medo ou dúvidas, sempre vai ter. Mas seja corajoso, se Deus está abrindo uma porta para você, entre. Se Deus está dando uma oportunidade de emprego, uma faculdade, uma oportunidade, não tenha medo. Acredite, analise, ore, pense, perceba se aquilo pode ser um meio de você glorificar a Deus. Se esforce para buscar compreender se é da vontade de Deus que você vá para lá ou não. A igreja, ela acontece através de oportunidades. Por exemplo, quantas igrejas nossas nasceram por meio de oportunidades? Um exemplo, quando nós começamos a igreja em Paranaguá, nós estávamos em Guaratuba, plantando a igreja lá, uma pessoa de Paranaguá foi até a igreja de Guaratuba. E ele conosco, caminhando lá, nós começamos a entender o que? Opa, Deus pode estar usando ser humaninho aqui de alguma forma. E logo ele veio com 2, 3, 4 pessoas. Toda semana vinha de Paranaguá para Guaratuba. E um dia na vigília, nós orando, e Deus deu para nós uma visão que eles estavam vindo de Kombi até Guaratuba, mas depois voltavam com ônibus. Nossa, vamos guardar isso. E o que nós fizemos? Planejamos. Falei, cara, vamos começar a planejar isso. Conversei na época com o pastor Heron, que me liderava, estava à frente, falou, tem acontecido isso, nós cremos que existe uma porta aberta lá em Paranaguá, já tem uma pessoa, já tem um grupo, um núcleo, e ele falou, vai por ti.
nós estamos juntos. Eu falei, então tá ok, nós vamos abrir um grupo pequeno lá. Começamos um grupo pequeno, um GP. Simplesmente. Daquele GP, formou-se uma igreja local. Então perceba que foi um plano que nós tivemos, mas Deus assim fez. E assim Deus quer fazer na nossa vida, aonde você está. Sabe, não seja passivo, esperando, sem ter uma atitude. Isso não é um chamado para ser independente de Deus, mas também pensar, planejar e sonhar. Assim Paulo fez. Paulo viu uma porta aberta, ampla e promissora. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? É que essa porta ampla e promissora vinha acompanhada do quê? O que está escrito ali depois? Muitos adversários. Presta atenção. A gente tem um entendimento de que o quê? Oportunidade, coisa fácil. Não é verdade? Está com uma oportunidade, você já pensa, o negócio está fácil, é só ir, entra, e quando entramos, vem a adversidade, será que não era para mim entrar? Será que foi coisa da minha cabeça? Não. Entenda que oportunidades acompanham adversidades. Uma oportunidade, por exemplo, de casar. Amém? Solteiros, solteiras. Abriu uma oportunidade, a varoa apareceu, o vaso apareceu, e você então, casa, faceiro, feliz. Meu irmão, vai vir adversidades. Profetizo. É a vida. Não é verdade? É linda, maravilhosa. Na primeira briga, a beleza dela não adianta de nada. Não é verdade? Pode ser a mulher mais linda. Mas na briga, na hora que o bicho pega, a beleza não serve para nada. Isso é comum. Então, aprenda a entender que não significa que, por uma porta ter sido aberta, que não vai ter adversidades. Meus irmãos, nós entendemos o chamado de Deus para vir para cá, entendemos que foi Deus que abriu uma porta, nos chamou para esse lugar. Mas, meu irmão, nós trabalhamos. E trabalhamos. E continuamos trabalhando. E é árduo, é um trabalho semanal, anual. Estou tentando parar até hoje, tirar umas férias. Estou me programando para parar, mas não por quê? Porque existe uma demanda. É um trabalho que vem com adversidades. Mas é uma oportunidade. A diferença é que o quê? Nós entendemos que Deus nos colocou aqui. E esse Deus que nos coloca em meio a portas que Ele abre é aquele que sustenta e direciona a gente no meio dessas portas abertas. Vocês estão me entendendo? Então, tenha coragem. Olha para o seu irmão do seu lado, fala, tenha coragem. Siga em frente nas portas abertas. Sabe, não pense que porque as coisas estão abertas, tudo vai ser fácil. Deus me deu uma oportunidade de abrir uma empresa. Amém, glória a Deus, mas vai vir perrengue. Eu já tive essa experiência. Há 10 anos atrás comecei a empresa entendendo que Deus estava abrindo uma porta. Quantas vezes eu quis fechar essa porta? Meu Senhor. Não, isso aqui não vai dar certo. E eu lembro do meu pai, várias vezes eu queria vender minha empresa para o meu pai. Né? E ele falava, filho, continua. Faz parte. Hoje eu olho para trás, nós temos 666 funcionários. Estou brincando, gente. Mas eu olho para trás, todo mundo pensa, o pastor está lá em cima, né? Não. Mas eu olho para trás e eu dou esse testemunho. A minha empresa nunca me fez ficar rico. Vocês podem ver meu carro, minha casa, né? Nunca fez. Mas ela sempre ajudou na necessidade da provisão do dia a dia. Eu sempre falo, ela sempre pagou o meu aluguel. Não me prosperou, não me fez rico, não troquei de carro, não fiquei milionário. Mas o meu aluguel ela sempre pagou. Entende? Então, no momento, lá atrás eu queria largar. Hoje eu estou em outra cidade, morando em outro lugar, e tenho uma renda que recebo todo mês, dia 7, glória a Deus pelos mercados que eu atendo lá, obrigado. Rogério, a Rose, dona dos mercados. São quase 8 anos, tenho um contrato e atendo eles todo ano, uma vez por mês eu vou para lá.
E hoje a minha esposa não precisa estar trabalhando e pode me auxiliar no ministério, porque essa renda contribui como se fosse a entrada dela. Mas, meus irmãos, quantos desafios e quantas vezes eu pensei em desistir. E hoje eu olho para trás, glória a Deus. Então perceba que as portas abertas, elas acompanham as diversidades. E a igreja é assim, Deus abre porta em lugares, mas meu irmão, há treta, há problema. Deus abre porta, por exemplo, para você assumir um ministério. Você sonha e, nossa, glória a Deus, agora eu estou aqui, eis que, te digo não, né? Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aí chega aquelas irmão difícil de tu liderar, fala, nossa, mas, meu, achei que era mais tranquilo, né? Bem-vindo. Essa é a vida. Só que é assim que nós crescemos, é ali que você é forjado, é ali que você é tratado, é ali que você cresce, amadurece. Essa é a vida, então abrace as oportunidades, não seja medroso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Meu irmão, ninguém aqui está pronto, ninguém é bom o suficiente. Não que você não possa calcular, amém? Se analisar. Mas se você ficar olhando tanto para você, posso te afirmar, você vai ficar a vida toda olhando para você e não vai fazer nada. Porque se você não ter a coragem de continuar, mesmo errando. Quantas vezes no início do ministério eu quis parar do ministério porque tinha que pregar. E eu falava errado, ainda falo errado. Óbvio que procuro me aperfeiçoar a cada ano, mas eu queria parar porque eu tinha vergonha, acabava o culto, eu tinha vergonha. Tinha vontade de pegar e sair embora. E aí o que eu fiz? Continuei. Vai ser errado assim, uma hora vai acertar. E Deus foi dando graça. Gente, eu fiz aula de português. Vocês sabiam disso? Eu fiz aula de português no início, lá dos anos do meu ministério. Por quê? Porque eu queria falar melhor. E chegava na aula, era uma cliente minha. Ela era professora aposentada, e eu atendendo ela, muito querida. Mas me ligava todo dia também. Nossa, qualquer coisinha, eu não sabia mexer no computador, né? Daí eu tinha que ir lá, né? E ela dava aula, eu falei que eu tinha dificuldade, e ela se comprometeu voluntariamente a me ajudar, aposentada. E eu morando em Guaratuba, porém eu tinha limitações de dias, e ia com ela fazendo aula, mas era difícil, um negócio difícil, né? Eu não sei vocês, mas, gente, para mim, o português é quase um inglês. Eu falo, não sei como eu aprendi, mas eu falo. É tipo isso. Mas tentando entender, aprender, óbvio que existiam outras coisas envolvidas, tanto de Deus no meu tratar, na minha história. Mas uma coisa, eu falei, Deus, eis-me aqui, eu vou. Uma hora eu aprendo. Nem que demore, mas eu não vou deixar de receber essa porta aberta. Meu irmão, se eu negasse aquela porta que Deus estava me abrindo, eu não estaria aqui hoje, testemunhando para vocês, mostrando que Deus é poderoso, Ele faz. Esses dias eu falei para uma ovelha, eu quero que você faça a introdução no culto para nós. Ela, pastor, eu não consigo, eu me sinto segura, não sei o quê. Eu falei, irmã, se eu consigo, você consegue. Eu falei, pode ficar tranquilo. É isso. Nós precisamos ter coragem. Então olha para o seu irmão e fala, tenha coragem. Seja firme. Paulo, ele fala no verso 13, 14, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Deus está te chamando para apacentar, seja corajoso. Deus está te chamando para discipular, seja corajoso. Deus está te chamando para ser um discipulado, seja corajoso. Dê esse passo. Tem gente que está travada há anos por medo, por trauma, porque no passado eu vivi isso, vi aquilo. Sim, amém, mas minha irmã, não viva do passado, vá à frente. Continue. Ah, mas eu tinha isso, todo mundo tinha um monte de coisa também, vai ter ainda. Continue. Vá. Ah, mas eu preciso, vá, continue. Que você vai aprender que Deus vai tratando com o tempo as coisas. E Paulo, ele relata na carta aos Coríntios, em outras cartas, que ele lutou com feras. Meu irmão, não era um lugar fácil que ele estava. Mas Paulo via como uma porta promissora. Então, talvez, aquilo que é promissor para você,
que você entende que Deus deu, mas por ver as diversidades você acha que não tem nada a ver com Deus, meu irmão, continue. Avance. Não pare. Amém? Então perceba que a igreja, ela também é feita e edificada por oportunidades. E por fim, Paulo ele fala algo muito especial e mostra uma marca do chamado do apóstolo Paulo. Paulo era alguém que liderava com pessoalidade, relacionamentos. Meus irmãos, a igreja, ela é edificada por meio de relacionamentos. A igreja, ela é feita por pessoas, não é esse prédio. Não é esse prédio que nos faz ser a onda dura, porque se esse prédio não houver pessoas, aqui não existe onda dura. Nós somos a onda dura. Amém? Nós somos a igreja do Senhor, não é esse prédio que é a igreja do Senhor, é nós reunidos junto com o mesmo propósito. Então, portanto, a igreja, ela é edificada com dinheiro, oportunidades, mas principalmente com pessoas. Irmão, o bem mais precioso que a igreja tem é pessoas. Não é a conta bancária, não é os prédios que ela tem, não é o nome que ela tem, mas são pessoas. Pessoas são os bens mais valiosos que a igreja tem. E nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos nos valorizar. O apóstolo Paulo mostra isso, porque ainda que ele fosse o responsável, aquele que edificou a igreja em Corinto, ele coloca e mostra nessa carta que foi juntamente com outros homens que estabeleceram aquela igreja. Como eu sempre falo, sozinho ninguém edifica a igreja. A igreja, ela não está acontecendo porque o pastor Jaco está realizando, não, é porque nós estamos fazendo. Hoje eu tive um sentimento muito bom, de manhã, no culto da manhã, nós estávamos aqui, e quem ministrou, liderou todo o culto. Hoje eu não fiz nada de manhã, gente, nada. Só sentei, peguei meu café e curti o culto. Que bênção. É uma bênção. E quem liderou, pregou, foi o nosso irmão Fernando. Meus irmãos, que culto maravilhoso. Que bênção. Sabe aquela alegria? Eu falei, é isso, Deus. Estou acertando, estou conseguindo. Porque essa obra não é edificada por mim. Eu falo para quem está perto de mim e aqueles que querem também. Porque tem gente que não quer, amém, tudo bem, mas aqueles que querem, meu irmão, nós vamos juntos. E a minha alegria é ver cada um no seu lugar, cada um tendo a sua função, porque eu não quero fazer e nem vou conseguir e nem vou me esforçar, porque eu sei que não tem como edificar essa igreja sozinho. Ela é edificada com todos nós. Esse culto só está sendo possível porque um arrumou a cadeira, o outro cantou, o outro está cuidando do som, o outro está gravando o culto, o outro está me olhando. Entenda que a igreja é edificada através de todos nós. Você faz parte da edificação dessa igreja. Um dia, assim como Paulo enviou essa carta, e eu fico olhando hoje, né? Ele enviava a carta, hoje nós fazemos vídeo, né? Eu vejo isso porque eu tenho discipulados com os pastores, tanto meu para com o Lipão e também dos pastores comigo, que eu cuido. E é engraçado porque assim, nós ligamos um para o outro, nosso discipulado, e aí, como é que estão as igrejas? Nossa, tem um irmão aqui que tem se levantado, tem sido uma bênção. E é engraçado, por exemplo, no próximo domingo eu vou visitar a nossa igreja de Itajaí, que está debaixo da minha responsabilidade. Eu já sei que tem um supervisor lá que está indo embora para Caxias e vai ajudar na igreja de lá, porque está se mudando. Também já vai aproveitar. Mas já tem um outro casal que Deus está levantando que vai ajudar a supervisionar a igreja. Olha que legal, eu nem estou lá, mas eu sei disso. Eu sei que existe um casal que Deus tem levantado e auxiliado. E pense em você, todos nós sermos esses casais, essas pessoas que serão reconhecidas porque auxiliaram na edificação da igreja do Senhor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Um dia, seus filhos lerem a história de uma igreja local e está lá, tal fulano, ciclano, 2021, né? Nasceu a igreja
e ele era um membro fiel, todo domingo estava lá na porta, recebendo as pessoas com abraço, sempre gentil, amoroso. Por quê? Porque são pessoas comuns que edificam a igreja. Então perceba que Paulo aí narra isso, olha o que ele diz: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Olha que legal, né? Timóteo, discípulo de Paulo, ok? Paulo envia Timóteo para visitar a igreja de Corinto e fala para a igreja de Corinto o quê? Cuide dele. Não gere nele uma situação que ele tenha que temer. Trate bem ele. Paulo preocupado com a maneira como a igreja iria tratar aquele discípulo dele. Perceba o quão importante é nós cuidarmos uns dos outros, porque quando nós tratamos uns aos outros, isso revela como nós vemos uns os outros. Ah, hoje é o irmão Fernando que prega. Ah, vou vir em outro culto. Tem igreja que é assim. Porque não é o pastor, não é o cara que está à frente, não tem valor. Ah, mas não gosto muito dele. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos um dos outros e aprender com todos. Ah, não gosto da pregação dele, então aprenda aquilo que tu não gosta da pregação dele, para você não fazer igual. Tem gente que diz, pregador não foi bom. Meu irmão, toda pregação você aprende algo, já falei isso. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. O que não fazer, o que não falar. Mas perceba que Paulo tinha esse cuidado e nós precisamos ter esse cuidado. Não é porque existe um cargo, chamado meu de responsabilidade pastoral que os outros não têm importância e valor. Precisam ser amados, cuidados, valorizados. Você valoriza o seu apacentador? O seu discipulador? Quantas vezes você agradeceu o seu discipulador, o seu apacentador, por ele cuidar de você? Você já fez isso? Você chegou assim, poxa, muito obrigado, porque faz 1 ano que você tem me acompanhado, me auxiliado, cuidado da minha família. Ou preparou um jantar, assim, meu irmão, eu quero honrar você. Eu não estou falando de finanças, dar dinheiro, mas pelo que você tem feito. Obrigado por me suportar, porque eu sou chato. Nem eu me aguento e você acredita em mim. Obrigado, porque você foi o único que acreditou em mim, investiu em mim, onde ninguém olhava para mim. Você faz isso? Perceba que são coisas pequenas, mas que revelam a nós o valor que as pessoas têm para nós. Essa semana todo mundo vai jantar com todo mundo. Senhor, só fotinho na casa lá, né? Continuando, portanto, ninguém o despreze. Olhe para o seu irmão, e diga, não despreze ninguém. Valorize. Valorize seus irmãos. Valorize os botafoguenses. Tem atleticano aí? Levanta a mão. Depois nós vamos orar por vocês aí. Tadinhos. Ainda bem, meu filho já vai ter um privilégio de não torcer para esse time, né? Continuando, ajudem-nos a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisto para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas quando tiver boa oportunidade. Mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, que eles têm se dedicado no serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que submetam a pessoas como eles, e a todos que cooperam e trabalham conosco. Paulo chama a igreja a se submeter, a valorizar aqueles que foram os primeiros frutos, aqueles que abriram a sua casa para que a obra fosse edificada. Entenderam? Todos precisam valorizar. E se são pessoas que amam o Senhor, que cooperam e trabalham, precisam ser valorizadas. E glória a Deus, porque essa igreja tem vários
Várias pessoas que têm se dedicado desde o início e precisam ser honrados e valorizados. Glória a Deus. Por isso que nós fazemos o Tudo Nosso no final do ano, como uma forma de honrar aqueles que se destacam, aqueles que de alguma forma se doaram para que a obra de Deus seja edificada. E ele continua: alegrei-me com a vida de Estéfanos, Fortunato e Acaico. Aqui quem quer colocar nome de filhos, muito bom, masculino. Fortunato, Acaico, pode chamar de Acá, daí, o For, né? Porque eles supriram o que estavam falando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito. Olha só a profundidade. Irmão rindo lá, né? Tadinho. Já pensou no nome dele. Eles trouxeram alívio ao meu espírito. Olha o quão valioso é homens que amam e se submetem a Deus. E de verdade, tem gente que traz alívio para a liderança, mas tem gente que traz aflição. Ô Jesus, tem irmãozinho que dá aflição. Dá vontade de pegar o irmão e, né, dar um ósculo santo nele. Mas sejam pessoas leves, que tornem o pastoreio fácil. Sabe, no sentido de que não é para nós, é para Deus. Ficam arranjando encrenca com tudo quer criticar, tudo quer arranjar alguma coisa, tudo não está bom. Eu faria assim, faria assado. Então abre a tua igreja. Ninguém faz o que quer aqui, nós fazemos o que precisa ser feito. Então seja aqueles que geram esse alívio no espírito dos seus liderados, do seu pastor, amém? Eu quero. Vocês são, graças a Deus, amém? Tirando os 80 daqui, o resto é bom, é benção. Não, mas vocês são benção, glória a Deus. Tirando os flamenguistas e corintianos, o resto é benção. Valorize os homens como ele, as igrejas da província e da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essas saudações do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Paulo não tem papa na língua, né? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém? Nada se constrói sozinho. Sem pessoas, sem dinheiro e oportunidades, nada sai do lugar. Irmãos, se cada um de nós cumprirmos o nosso chamado, aquilo que Deus deu a nós, nós veremos a glória de Deus sendo manifestada. Nós podemos ser uma igreja marcante, não de forma marqueteira, não de forma de glamour, mas de impacto no evangelho e no amor e no cuidado do próximo. Então, o chamado de Deus a nós é que nós façamos a nossa parte. Paulo conclui esse tema todo falando: ei, façam a sua parte, façam aquilo que foram chamados para fazer. Simples. Nada mais e nada menos, mas aquilo que vocês foram chamados para fazer. O que Deus chamou para você fazer, faça. Você quer edificar a igreja da Onda Dura de Curitiba? Amém? Faça a sua parte. Cumpra aquilo que está dentro do seu compromisso, para que nós possamos edificar e manifestar a igreja do Senhor. É através disso que nós vamos estabelecer o reino de Deus. Eu amo pensar nisso, porque quando eu olho para a nossa história como igreja, e eu digo Onda Dura, nós percebemos que só foi possível nós chegarmos aonde nós chegamos porque muitos se dedicaram, se abnegaram para que outros pudessem receber. Meus irmãos, existe
vários casais, pastores, implantadores, irmãos meus, que eram do meu GP. Nós éramos do mesmo GP. E hoje, quando nós temos o retiro de pastores, e vamos ter daqui a pouco, em outubro, todo ano nós temos nosso retiro. E é engraçado que no início era só solteiro, todo mundo lá com a sua esposa. Hoje tem mais filho do que pastor no retiro. Todo mundo com 2, 3 filhos. Só que nós olhamos para trás e quando nós estamos juntos, lembramos e vemos, meu Deus, como Deus fez. E nós olhamos um para o outro, pô, lembra como você era, lembra que tu falava, o bairro que tu morava, olha o que Deus fez. Estava conversando esses dias com o pastor Alex, que está nos Estados Unidos, e ele mostrando lá o lugar que ele está morando, falei, olha que legal. E ele nunca teve um interesse de morar lá, mas Deus foi destinando ele para aquele lugar, e hoje ele está lá, pastoreando. É bom porque nós temos um lugar para ficar, daí quando for, né? Já não paga um custo de moradia, mas Deus vai estabelecendo o seu reino. A igreja dos Estados Unidos, sabe como nasceu? Numa viagem do pastor Lipão, que teve um problema na viagem, precisou de alguém para ajudar. Uma pessoa que conhecia ele pela internet se dispôs. Falou, não, eu vou te acompanhar, eu vou te auxiliar, eu vou te encontrar. E aí, o pastor Lipão conversa, essa pessoa ajuda ele, o pastor Lipão fala, conversa com ele da igreja, e esse cara se dispõe a abrir a sua casa para nós começarmos um grupo pequeno. Resumindo a história, começou assim a igreja nos Estados Unidos. E hoje nós temos em 3 locais, Boston, Charlotte e Chicago. Uma oportunidade. Deus está abrindo portas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos aí por um instante. O que Deus está abrindo? Quais são os passos que você tem que tomar a partir de hoje? Talvez seja um primeiro passo, um compromisso com uma igreja local. Talvez você não tenha nem esse compromisso ainda, não tenha um lugar, uma família onde você pode edificar e ser edificado. Se talvez esse é o passo, dê esse passo hoje. Fale, Senhor, eu quero viver, eu quero fazer parte da tua igreja. Talvez hoje o primeiro passo é começar a ser fiel a Deus. Fala, Deus, a partir de hoje eu vou contribuir fielmente de acordo com aquilo que eu recebi. A partir de hoje eu quero ser fiel. Eu quero ser generoso. Eu não quero ter medo de entrar nas portas que o Senhor está abrindo. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Me ensina a valorizar. Me ensina a amar aqueles que estão perto de mim. A ser gratos. Porque essa possibilidade que o Senhor tem me dado de ser cuidado e cuidar é uma graça. É um privilégio que eu tenho. Nós queremos, Pai, não somente ser uma igreja que vive numa mentalidade mental, mas queremos viver na prática, igreja. Ser igreja na prática, evidenciando através da nossa entrega, o nosso sacrifício, o nosso compromisso. Tudo que há em mim. Comece a orar, comece a falar ao Senhor o que você quer, qual é o objetivo que você tem, o compromisso que você quer ter com Ele. Sonhos relate, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração,
tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti, Jesus. Entregamos esse tema, tudo que ouvimos semana após semana. Queremos, Pai, vivenciar a prática disso. Nos dê coragem, ousadia. Nos ensine a ver, perceber as portas, os lugares que o Senhor está nos levando. Nos dê coragem, compreendendo que o Senhor estará lá conosco. Nos ensina a viver e a entender o privilégio que temos de contribuir. Não é uma obrigação, mas é uma resposta em amor, em gratidão por aquilo que recebemos do Senhor. A nossa vida é Tua. A nossa igreja pertence ao Senhor, ela é do Senhor. Nos guie, nos conduza, abra portas para nós nessa cidade, abra porta em bairros, em lugares que ainda o Evangelho não chegou. Nos leva, Jesus, a lugares aonde o Teu nome ainda não foi glorificado. Tira de nós traumas, medos passados que nos impede de crer novamente e viver a alegria do Teu reino. Nós colocamos diante do Senhor tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos o nosso tempo agora de contribuição. Aqui atrás nós temos o nosso Pix, aqui na frente estarão os baldinhos, aí na sua cadeira tem um envelope, caso você queira contribuir. Faça isso de forma voluntária, espontânea, em amor. Amém? Com gratidão por aquilo que Deus fez. E vamos continuar adorando e cantando. Canta esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, o Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Sua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus.